Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Jonathan Mendel e se você está nesse canal é porque você quer pensar, né? Então, bora lá! Gente, nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos sinais. A Bíblia vai nos dizer que os sinais nos seguirão. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Mas o que nós vemos hoje, na maioria dos lugares, são pessoas seguindo os sinais, não os sinais seguindo elas. Ou seja, vamos lá naquela igreja que tem muita revelação. Vamos lá naquela igreja que tem muita profecia. Vamos naquela igreja que eu vou ser curado. Mas as pessoas estão se esquecendo o foco de você ir até lá, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas vão lá apenas por uma cura, apenas por um milagre financeiro, apenas por algo que necessita. E nós vemos na Bíblia uma passagem muito bacana falando a respeito disso, que quando Jesus passava com uma multidão, era uma multidão de gente. Mas de repente Jesus parou e falou, opa, espera aí, alguém aqui me tocou. E era uma multidão de pessoas. Estava todo mundo apertando Jesus e Jesus ali naquele meio, discípulo tentando. E ele fala, mas Senhor, a multidão te oprime, aqui está te apertando, como é que você está sentindo que uma pessoa te tocou? Ele falou, porque alguém tocou diferente. De mim saiu poder. Ou em outras traduções, de mim saiu unção. Ele sentiu que alguém ali era diferenciado. Porque aquela multidão estava ali porque apenas queriam ver um milagre. Apenas queriam ter... Mas aquela mulher não, ela tocou com fé. Ela tocou crendo em Jesus Cristo. E ela teve um sentimento tão bom por Jesus Cristo que ele sentiu quando ela tocou ele. Ele sentiu que saiu unção, saiu o poder dele. Agora que tem pessoas que têm chegado até os templos querendo apenas milagre. Tem pessoas que têm chegado até os templos porque estão seguindo homens. A igreja pega e pronuncia na rua. Venha que aqui tem curas e milagres. Venha que as lutas vão parar para você, porque Deus vai resolver tudo. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E isso é uma baita de uma mentira, sacanagem, isso é safadeza. Porque Jesus próprio falou, ó, vocês vão ter angústia e aflições no mundo. Mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, então nós também vamos vencer. Porque se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Agora, chegar e falar para os fiéis que é só você vir para a casa de Deus, que aqui você está tranquilo, aqui você está, tranquilo. Meu Deus, isso é a coisa mais impensada da vida. E se você está nesse canal, que por favor, a partir de hoje, pense antes de ir. Eu conheci uma pessoa que ela ia em vários tipos de congregações, vários tipos de denominações, porque ela procurava uma religião que trouxesse mais profecia para ela. Falasse com ela, que Deus falasse com ela através de profeta todo dia. E você sabe como você escuta a voz de Deus todo dia? Não sei. É orando. É orando. Você orando, tendo uma vida de intimidade com Jesus, você vai perceber que é tão bom ter um contato com Ele, uma intimidade com Ele. Você vai começando a ouvir uma voz espiritual. E a princípio muitas das pessoas vão pensar assim, ai, mas será que é coisa da minha cabeça? Eu também já pensei isso uma vez. Uma vez Deus mandou profetizar para um varão e eu não sabia o que era. Eu estava no meu banco lá na igreja, eu estava lá adorando e Deus falou assim, vai e profetiza para aquele varão. E eu falei, mas profetiza o que, Deus? Isso aqui pode ser da minha cabeça, eu não tenho nada para falar para ele, eu vou falar o quê? E a voz falou assim para mim, vai e profetiza. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Pensa no medinho que deu. Mas eu falei, se Deus está falando, eu vou seguir, senão depois eu estou lascado. E eu simplesmente fui até aquele rapaz.
Eu dei um pulo lá do banco porque tinha um irmãozinho do meu lado adorando ali. Eu falei, não vou atrapalhar o irmão. Dei um pulo por trás dele, nem viu. Continuou lá dando glória e chorando na presença de Deus. E eu segui lá pra frente. E eu fui até o varão. E quando eu encostei nele, Deus mandou a mensagem. E eu desci a mensagem no coração daquele homem. E aquele homem chorava que nem um bebê. E falava em mistérios com Deus, ali baixinho, enquanto ouvia a mensagem. Ok, profetizei e dei glória a Deus. Depois falei, ainda bem que eu fui, Jesus, porque Deus deu a mensagem na hora. E daí, depois de algum tempo, aquele varão chegou em mim e falou bem assim, olha, de onde você foi de Deus isso aí, hein? Eu falei, meu Deus, mano, que benção que foi mesmo. Ele falou bem assim, porque aquele dia eu tinha falado que eu ia no culto a última vez. Se Deus não mandasse ninguém naquele culto para falar comigo, eu não ia mais na igreja, porque eu vou na igreja, mas é muito sofrimento. Eu sirvo a Deus, mas é muita coisa acontecendo. Parece que nada dá certo, parece que não adianta. Então eu falei, se Deus não mandar aqui, é a última vez que eu venho. E Deus mandou assim, eu falei, olha, vai que eu não falo para aquele rapaz, meu Deus. Então a gente vê que às vezes as coisas espirituais, elas são loucas, elas são doidas. Você não vai entender as coisas espirituais, porque elas não são normais. Se você está num tipo de ambiente que é normal, você está num tipo de ambiente que é natural, você não pode entender as coisas sobrenaturais. Você não pode sentir o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que vivem no nível raso por conta disso. Porque qualquer coisinha que está acontecendo, a pessoa já vai e nem analisa. A pessoa não tem esse tipo... Sabe aqueles movimentos que tem em muitas igrejas por aí? Mas não tem essência bíblica. Não tem cerne do Espírito Santo. É apenas um movimento. Mas uma igreja que é embasada na Bíblia Sagrada e nos sinais verdadeiros de curas e milagres, profecias, os dons espirituais sendo manifestados. Eu congrego em uma congregação pequenininha, mas que já teve muitas curas ali, que já teve muitos milagres ali. Teve irmã chegar ali com diabetes e ela pediu para o presbítero orar. Ele foi lá e orou. E ela foi e fez os exames. E quando ela voltou, ela não tinha mais nada. Diabetes, irmãos. Diabetes, meus queridos. É um negócio que quem tem sabe que isso é um terror. E ela voltou lá curada por uma oração que foi feita. Outra irmã tinha câncer. Foi curada. Outra irmã contou lá na igreja, o tio dela, ele estava na UTI. E os médicos falaram, ele tem 3 dias de vida no máximo. Porque ele está muito ruim. E a gente não pode fazer quimioterapia nele, porque ele não vai aguentar. E ela convocou a igreja para nós levantarmos um clamor por aquele rapaz. E nós começamos a orar pelo tio dela. Começamos a orar. E intercedemos na igreja, intercedemos nos grupos do WhatsApp, nós intercedemos para aquele homem. E ela chegou esse dia e falou assim, o meu tio passou dos 3 dias que eles falaram que ele não ia aguentar. Inclusive passou de 1 semana. Inclusive passou de 1 mês. E mais, ele está podendo fazer a quimioterapia, que eles falaram que não ia poder porque não ia aguentar. Ele está fazendo e está melhorando para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é sinais. Isso são sinais verdadeiros. São pessoas que estão lá porque amam a Jesus. E Jesus, vendo isso, ele começa a agir. Ele começa a mexer no plano espiritual para abençoar as pessoas que estão lá porque amam a Ele. Agora, se você está indo apenas num lugar porque você quer milagre, você quer ir apenas por bênção financeira, você está redondamente enganado. Eu te convido a pensar hoje e a escolher o caminho da verdade. Não existe igreja certa. Existe igreja que tem base bíblica e existe igreja que não tem base bíblica. Eu digo igreja, o termo aqui, só para você entender, porque igreja somos eu e você, mas denominações, congregações que você escolhe para adorar a Deus, para ter uma comunhão com os irmãos, para viver aquele ambiente espiritual. Por favor, meu irmão, te convido a pensar hoje.
eu te convido a raciocinar. Eu vi um vídeo a qual eu fiquei espantado com o tamanho da alienação daquelas pessoas. E isso acontece porque as pessoas não têm a informação. Elas têm a Bíblia, mas não lê. Elas têm acesso a Deus, mas não se achegam até Deus. Então elas não conseguem raciocinar. E eu vi aquele vídeo em que os homens pegavam a camisa ensanguentada de um pastor que teve um atentado contra ele e passava nas pessoas porque falava que aquela camisa ia curar as pessoas. E colocava aquela camisa sobre o manto e daí passava aquele manto sobre a igreja e falava que aquilo ia entrar na causa que a pessoa precisava, ia curar as enfermidades. E aqueles obreiros, os obreiros daquela igreja, eles iam passando assim nas pessoas, iam passando com aquela bandeira e no vídeo mostra, eu vou deixar aqui na descrição, quando eu postar, o vídeo para vocês verem, meus irmãos. O vídeo mostra aqueles homens passando e eles iam passando a mão no corpo das mulheres, iam passando a mão no corpo das irmãs. Você tem noção disso, meus irmãos? O tamanho da bizarrice que é isso? E eles iam passando a mão. Você vai ver aqui no vídeo, você vai ficar impressionado. Isso é numa igreja que se diz evangélica, meus irmãos. É por isso que não tem igreja certa. Tem igreja que segue os preceitos bíblicos, que são honradas. Tem igreja que tem história. Tem igreja que tem solidez, que tem embasamento, que tem fundamento, que procura fazer as coisas de acordo com o cerne bíblico. Mas tem igrejas que são fundadas apenas para ganhar dinheiro, apenas para ter um lucro em cima das pessoas que estão ali precisando de algo. E elas vão atrás daqueles homens, e elas são enganadas, elas são alienadas, elas são manipuladas, porque elas não pensam. E se você está hoje aqui, você já é um vencedor, cara. Você já é um vencedor, minha irmã, porque você está querendo pensar. Então hoje eu fico por aqui, deixando sempre o pedido para você. Curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e vamos pensar.